noite a todos. Sou Caterine Moura, médica sanitarista e CEO da Abrale. Chegamos ao terceiro dia do 8º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Neste nosso último debate, o tema será Mudanças Já. Os melhores rumos para a oncologia. A pandemia trouxe ao país uma profunda crise na área da saúde e fez emergir a necessidade de construirmos soluções criativas e em rede. Nesta mesa, traremos ideias propositivas para que possamos alcançar a gestão e o uso adequado dos recursos em saúde, ampliando o rastreamento, o diagnóstico e o acesso a uma atenção oncológica mais efetiva. Quero chamar agora o nosso primeiro convidado, Dr. Carmino Souza, representante do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS, e também diretor científico da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Dr. Carmino, por favor, você nos escuta? Boa noite. Sim, boa noite a todos. Começaria dizendo que, para mim, a oncologia foi e será o maior problema de saúde pública a ser enfrentado no Brasil. Eu vou apresentar alguns dados relevantes em relação à oncologia e algumas ideias trazidas pelo próprio CONASEMS. Como vocês sabem, e seria quase redundante, nós temos um cenário epidemiológico, econômico e cultural muito desafiador em relação à oncologia. Nós estamos envelhecendo, mais pessoas doentes, aumento das doenças crônicas e degenerativas, uma diminuição global das doenças infecciosas, é claro que fora do período, infelizmente, dessa grande pandemia que nenhum de nós esperava viver, e várias gerações antes da minha e depois da minha nunca viveram nada parecido. Só que isso certamente vai passar e nós vamos ter outras formas de convivência também com essa epidemia. Do ponto de vista da economia, nós sabemos que a população ela vai mudando seus paradigmas, maior bem-estar, exigência de melhor qualidade, necessidade crescente de prevenção, diagnóstico, tratamentos, não só tratamentos hospitalares, investimento em saúde, não só a manutenção do que já existe. Lembrar uma coisa na economia, que a saúde é um enorme motor econômico, né? Talvez mais importante do que toda a atividade do comércio. A saúde é maior do que tudo isso. E a nova cultura, que a saúde em primeiro lugar, estejamos onde estejamos, qualquer país do mundo, a saúde sempre será uma coisa importante. A disseminação dos direitos, nós temos uma Constituição que garante a universalização das ações, solicita-se cada vez mais e muitas vezes essas solicitações não são tão adequadas, às vezes são milagrosas, distorcidas, e na área do câncer muitas vezes acontece isso. A revolução do conhecimento, nós talvez seja uma das áreas mais efervescentes do ponto de vista econômico. Nessa era pós-genômica, a medicina molecular personalizada, a nova consciência a partir da descrição do genoma humano, então a mudança na abordagem na doença e da saúde, prever uma predisposição. Eu acho que existe um grande projeto hoje do governo inglês, através do seu sistema de saúde, de métodos mais amplos para prevenção e para predição, mais do que prevenção, de neoplasias. O uso do conhecimento cada vez maior na pesquisa de genética, molecular, sistemas. Nós temos certeza que nos próximos 10 anos muita coisa vai acontecer, tendo em vista todos esses movimentos, e são indispensáveis para a obtenção de novas respostas e nova realidade. O problema do câncer é inquestionável, é o maior problema de saúde pública e ele é temido em todos os países, não só no Brasil, e claro que isso é muito mais importante fora do contexto da pandemia do coronavírus. Grandes progressos foram feitos, em muitos casos esses progressos, os pacientes não chegam a tirar grandes proveitos num primeiro momento, e isso reduz, infelizmente, profunda e gravemente as taxas de sucesso. É muito importante para nós
separarmos o joio do trigo, separar o que é realmente importante daquilo que vem da ciência e tentar oferecer o mais rapidamente possível. Esses próximos 2 slides são os principais problemas que foram alinhados pelos nossos colegas do CONASEMES. Então, a dificuldade de acesso é muito precário o acesso. Infelizmente, se a gente pegar uma doença que, a meu ver, é órfã, o Nelson conhece muito bem, que é a leucemia mieloide aguda, o acesso dessa doença é inferior a 40% no Brasil, o que é dramático falar isso. Mas nós temos graves problemas de acesso e dificuldade em diagnóstico, deslocamentos de pacientes em grandes distâncias, não é? Alta concentração de tratamentos quimioterápicos em detrimento de cirurgias, isso eu estou falando mais para tumores de cólon e reto, principalmente, não é? Esse é um defeito dentro do SUS, já que a remuneração do tratamento medicamentoso é melhor do que o cirúrgico, não é? Existe um déficit financeiro importante nos tetos de gestão, seja estadual, seja federal. Deslocamento, em algumas áreas do Brasil, o deslocamento em distância são problemas importantíssimos que os pacientes enfrentam. Eu, talvez na discussão, com um pouco mais de tempo, vou contar uma experiência minha, pessoal, que me fez ver como é duro estar do outro lado do balcão. A revisão administrativa da Portaria 140, a Portaria 140, ela regula essa relação entre o SUS e os prestadores e a média complexidade com muito poucos recursos. Aumento de casos de câncer sem reposição de tetos financeiros, déficits de profissional, envelhecimento, uma posição difícil do Ministério da Saúde, eu coloquei o termo imperial aqui, mas eu acho que é muito importante nós estabelecermos uma outra forma de nos relacionar com o Ministério da Saúde. Em alguns casos, há uma difícil relação com centros de referência, muitas vezes criando dificuldades de acesso, dificuldade em acessar os sistemas de informação. Não existe um plano Brasil para enfrentamento dos cânceres. Eu vou falar um pouco mais disso, talvez esse seja o ponto mais importante que eu veja para o futuro. Nós precisamos de um programa de câncer no Brasil. Nós não temos, nós temos uma relação do Ministério com prestadores e não conseguimos fazer políticas públicas através disso. E a falta de monitoramento, controle e regulação da linha de cuidado da oncologia. Muito rapidamente, eu vou falar da importância dos registros de base populacional. Eu acho que isso precisaria ser mais difundido em termos nacionais. A gente resgatou isso aqui em Campinas, só para vocês entenderem. Os registros são registro hospitalar de câncer, registro de base populacional e um sistema de informação de mortalidade, e isso gera todas as estimativas para o país através do INCA. Seria muito importante que o Estado de São Paulo e outros estados criassem os seus registros de base populacional. Os registros de hospitalar, ele é limitado em termos de informação. Aqui em Campinas, o câncer é de notificação compulsória, não é? E a gente resgatou isso, e eu vou mostrar rapidamente como é importante isso. Esse quadro mostra a quantidade de doenças invasivas ano a ano em relação a doenças localizadas. Vejo que a maioria dos tumores já são diagnosticados em fases avançadas. Aqui são os mais importantes, como a gente sabe, próstata e mama, seguido de cólon e reto, que cresce de maneira importante, depois traqueia, pulmão e brônquios, tireoide na mulher, estômago, linfomas aparecem aqui, já nos registros de base populacional. Aqui é um gráfico para homem, aqui é um gráfico para mulher, nos anos que a gente conseguiu ter todos os dados certinho, e aqui uma curva de como o câncer se comporta no homem e na mulher. Vejo que no homem há um crescimento exponencial a partir dos 40 anos, decrescendo aos 80 aproximadamente, e na mulher essa curva ela começa mais atenuada, mas mais precocemente, e não tem esse crescimento tão apiculado como tem no homem. As propostas do CONASEMES estão aqui, eu vou deixar essa apresentação disponibilizada,
E o CONASEMS propõe a organização da RAS de oncologia, é fundamental, não é? A rede de oncologia não dá mais para não ter a rede de oncologia. É muito importante para que a gente possa hierarquizar o sistema, hierarquizar os pontos de atenção, colocar cada serviço no seu devido lugar e fazer com que haja uma complementariedade entre os vários serviços. É importante a retomada das auditorias nessa área, praticamente hoje não estamos tendo mais auditoria, e o Ministério da Saúde que realize o monitoramento e avaliação dos serviços de forma periódica, isso é muito importante. Outras propostas do CONASEMS é que estimule e capacite os municípios e estados a realizarem o efetivo controle, avaliação e auditoria dos vários serviços prestadores, que haja revisão dos tetos, há anos não se faz isso, e esse déficit só se acumula num período como o nosso hoje agora, de inflação alta, de moeda enfraquecida, com dólar muito alto. A gente sabe que a inflação da saúde é muito mais alta que a inflação geral, e na área da oncologia isso é muito mais importante do que em algumas outras áreas. Avaliar os possíveis serviços de má qualidade, disponibilizar o registro de hospitalar ou de base, e eu acho sempre de base populacional importante, criar parâmetros para cirurgias sequenciais e os protocolos de alta suspeitos elaborados por especialistas e disponibilizados para toda a rede. Esses próximos 2 slides são os meus 2 últimos, mas eu gostaria muito de enfatizar que, na minha visão, o que nós precisamos? Em primeiro lugar, baseado na experiência internacional, criar instalações avançadas de diagnóstico e tratamento do câncer. É o que eu chamo de centros integrados de câncer. No Brasil nós temos alguns, sem dúvida. Nós temos o ICESP, o INCA, a Camargo, o Barretos, o Hospital de Amor de Barretos, mas nós precisaríamos fazer um plano nacional e distribuir isso por um território muito grande como é o brasileiro e deixar esses centros integrados onde tudo que em relação ao câncer é pensado. Eu sempre brinco, almoçamos, jantamos e dormimos câncer, no sentido de oferecer, integrando novos métodos, novas tecnologias, novas competências. Isso é fundamental, é um dos pilares. Primeiro pilar, criar um programa. Segundo pilar, fazer um projeto de longo prazo, criando centros integrados. Terceiro pilar, que eu acho fundamental, reconhecimento e financiamento das redes de oncologia pelo governo federal. E a criação desse programa nacional, como eu acabei de falar. Para enfrentar os desafios de hoje e de amanhã, de forma sustentável, econômica e ecologicamente, você tem que fazer essa abordagem integrada, multiespecializada, multidisciplinar, com o uso de todos os tratamentos e todas essas medidas, especialistas dedicados exclusivamente à oncologia, não é? Que colaborem sinergicamente, seja na educação, seja na assistência, seja na pesquisa, atividade baseada em processos e cuidados integrados à cura, não é? Capaz de atualizar continuadamente e aplicar rapidamente as novas abordagens. Quando você está num centro monotemático, é muito mais fácil você caminhar em relação a uma decisão correta e de maneira mais rápida. E uma formação contínua, nós temos que formar gente, nós temos que formar patologistas, nós temos que formar enfermagem, fisioterapeutas para a nossa área, clínicos, cirurgiões, etc. E essa formação contínua, atualização, informação em todos os níveis é fundamental e deve ser feito, a meu ver, através dos centros integrados de câncer. Acho que esse é o meu último slide, eu queria agradecer, um pouco corrido, mas é uma posição que eu queria enfatizar de que alguns pilares são fundamentais e são improrrogáveis. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Carmino. Excelente a sua palestra e agradeço muitíssimo por compartilhar tantas propostas de soluções factíveis e viáveis. Muito obrigada. Vocês que estão nos assistindo podem fazer suas perguntas através do nosso chat, na nossa plataforma. Ao final das nossas apresentações, os palestrantes irão respondê-las. Aproveito para
para chamar todos para comentar sobre o nosso evento, usando a nossa hashtag nas mídias sociais, hashtag Movimento TJCC. Gostaria de convidar agora o nosso segundo palestrante, Dr. Gonçalo Vecina Neto, médico sanitarista que atuou como diretor-presidente da Anvisa, secretário municipal de saúde de São Paulo, já foi secretário nacional de vigilância sanitária do Ministério da Saúde e atualmente é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e do programa de mestrado da Fundação Getúlio Vargas. Dr. Gonçalo Vecina, é um prazer tê-lo conosco, a palavra é sua, já agradeço de antemão pela sua disponibilidade. Boa noite. Muito boa noite, muito obrigado, Caterine, parabéns pelo TJCC, pelo evento, é um evento fundamental. Eu acho que nós temos que discutir e muito as questões relativas ao câncer. A fala do Carmino abre muito brilhantemente esta discussão e tenho certeza que as outras falas também irão trazer bastante elementos para que a gente possa discutir e, após discutir, nós levemos essas proposições às nossas autoridades e vamos exigir das nossas autoridades que essas proposições sejam estudadas e, se possível, sejam acionadas, sejam transformadas em realidade, né? Eu não tiro nenhuma vírgula daquilo que o Carmino colocou, mas eu queria colocar algumas questões e eu estou muito preocupado com o curto prazo, né? O curto prazo, é lógico, a partir das eleições do ano que vem. Eu acho que até as eleições do ano que vem, nós, infelizmente, teremos muita falta de liderança para conseguir levar algo à frente. Então, nós temos um certo tempo aí de muito sofrimento. Neste ano, nós realizamos, até agora, até setembro, 26% menos procedimentos eletivos do que no mesmo período em 2019. A pandemia de Covid causou uma destruição muito grande no sistema de atendimento do SUS, também criou muitos problemas na iniciativa privada, embora menos. O fato é que nós precisamos nos preparar para tentar retomar algumas das atividades que foram deixadas de lado. Já foi comentado aqui, estadiamentos, inícios de tratamento, cirurgias, tudo isso que deixou de ser realizado. O que nós temos que rapidamente buscar realizar? Número 1, temos que expandir a atenção básica no Brasil. A atenção básica, ela é estruturante do processo de atenção à saúde. Então, sem atenção básica, sem atenção primária, sem estratégia da saúde da família, nós não vamos realizar mais precocemente diagnósticos que podem ser realizados precocemente. Não existe complexidade que não possa ser resolvida no seu tempo na estratégia da saúde da família, na atenção primária. Os países como a Inglaterra, como a Espanha, a Itália, Portugal, que tem uma boa porta de entrada. O que é uma boa porta de entrada? Uma equipe de assistência à saúde, liderada por um médico da atenção básica, de preferência seria um médico da estratégia da saúde da família. Nós vamos discutir já essa questão da formação desses caras, mas ter essa equipe pronta para atender próximo da onde as pessoas moram. É aí que deve estar a atenção primária. Hoje nós temos uma boa cobertura, 62% da população brasileira tem acesso à estratégia de saúde da família. Nós temos que levar isso para 80%. Não precisa ser os 100%, porque tem uma parte da população que tem plano de saúde. O plano de saúde tem que resolver esse problema também da estratégia de atenção primária. Mas o nosso problema é o SUS. Nós temos que melhorar a cobertura da estratégia de saúde da família pelo SUS. Com isso, nós vamos conseguir reordenar parte do secundário e do terciário, que é o próximo desafio. O segundo desafio é construir acesso ao secundário e ao terciário
em bases geográficas, fugir da armadilha da municipalização autárquica que nós temos no Brasil. Não dá para discutir assistência, saúde no secundário e no terciário a partir do município. Nós temos que discutir o acesso a serviços de saúde de maior complexidade através de manchas populacionais. Não dá para discutir a partir do município. Para discutir manchas populacionais, nós temos que construir essas manchas populacionais. Isso é muito difícil de fazer porque nós vamos ter que fazer com que prefeitos e governadores se entendam fora do espaço dos seus partidos políticos, porque na frente tem que vir a saúde em primeiro lugar. Então, é com base nas necessidades da saúde que nós vamos ter que revisitar a estruturação do secundário e do terciário. Muito bem. Conseguido reestruturar o secundário e o terciário, vem a questão que não quer calar, né? A questão do financiamento. Olha, nós estamos num desastre sanitário e econômico. Eu não contaria com novos recursos nos próximos 4 ou 5 anos, infelizmente. O que nós podemos fazer? Nós podemos melhorar a utilização do que tivermos. Como é que melhora a utilização do que tivermos? Primeiro, o que temos não pode vir carimbado de Brasília. Governos municipais têm que estruturar a atenção primária em saúde, com alguma indução federal. Governos estaduais têm que fazer a estruturação do secundário e do terciário, com um importante financiamento federal. É certo que uma parte do secundário e terciário estão nos grandes municípios. Por exemplo, o município de Campinas tem hospital, tem ambulatório de especialidade, tem tecnologia, né? O município de São Paulo tem um monte de hospitais, um monte de ambulatórios. Então, cerca de 200, não mais do que isso, 200 municípios brasileiros têm alguma estrutura de atenção secundária e terciária. Essas estruturas têm que ser integradas e têm que se submeter a prestar serviço para uma base populacional. Região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas, as regiões metropolitanas que o Brasil tem. O Brasil tem 44 regiões metropolitanas e algo em torno de 180, não mais do que isso, manchas populacionais que merecem um olhar mais de perto e uma programação específica. Nós temos que caminhar para olhar para essas manchas populacionais. E aí, nós temos que fazer uma coisa muito difícil. Parar de pagar a IH e a PAC. O governo federal, o Ministério da Saúde detém 50% do orçamento do SUS. Os outros 50% estão divididos entre municípios e estados. O que o dinheiro do Ministério da Saúde tem que fazer? Além de algumas atividades de indução na área de assistência farmacêutica, de pesquisa e da atenção primária, tem que financiar o secundário e o terciário. Hoje financia pagando a IHs e a PACs. Então, nós temos hoje um monte de coisas que nós fazemos porque o governo paga. Como disse o Carmino, paga mal, paga defasado, e não vai melhorar isso no curto prazo. Qual é a saída que eu consigo enxergar para esse curto prazo? Que esses recursos sejam transferidos para as regiões de saúde, administradas por municípios e estados, e que se faça um projeto assistencial para estas regiões, onde eu não vou mais pagar a IH ou a PAC, assistência de alta complexidade, atos de alta complexidade. Eu vou pagar atos contratualizados, de acordo com a realidade epidemiológica e demográfica que nós vamos ter que estudar. Essa realidade demográfica e epidemiológica, ela não está suficientemente conhecida no Brasil inteiro. Nós vamos ter que olhar para a realidade epidemiológica e demográfica e redestinar os recursos que hoje estão sendo consumidos
de maneira inadequada. Um dos grandes problemas do Brasil é a questão da existência dos hospitais de pequena complexidade, de baixa complexidade, hospitais de pequeno porte. Por que eu não consigo fechar um hospital de pequeno porte que, quando muito, faz partos? Porque a sociedade quer ter o hospital. Eu quero ter um hospital para chamar de meu. Numa cidadezinha de 20 mil habitantes, tem lá um hospital de 30 leitos. O que o hospital de 30 leitos faz? Não melhora nada. Qual é o destino do hospital de 30 leitos? Você tem que trocar algo. Se eu quero atender casos de câncer, eu vou ter que atender casos de câncer em hospitais de complexidade. O diagnóstico é na atenção primária, a confirmação, o estadiamento é no secundário, o tratamento é no secundário e no terciário. Estes pequenos hospitais não servem para nada. Nós temos que tomar essa decisão. E então vamos deixar de financiar hospitais de pequeno porte, UPAs que passam uma parte do tempo importante sem pacientes, embora a população queira ter UPAs. Nós temos que redestinar os parcos recursos que nós temos, aumentando a eficiência das ações de saúde. Eu sei que este capítulo que eu estou propondo é um capítulo dificílimo, mas é um capítulo pelo qual nós vamos ter que passar. Um momento é de repensar o financiamento. Na área privada, acabar com o fee for service e passar a pagar de alguma outra forma. Na área pública, passar a pagar por contratualizações do que precisa ser atendido, do que é prioridade, como é o caso da oncologia. O quarto componente, que é fundamental, nós temos que revisitar a questão da formação de pessoas para atuar na área da saúde pública. Nós temos que aproximar saúde de educação. Nós temos que olhar que daqui a 6 anos nós vamos estar formando, aqui neste país, 40 mil médicos por ano, que não sabem o que vão fazer e o porquê vão fazer. A estrutura de saúde tem que entrar nessa discussão de como esses 40 mil médicos por ano vão ser incorporados. Eles são necessários, só que eles não sabem o que eles têm que fazer na assistência à saúde. Quem vai ser importante para definir o que eles vão fazer na assistência à saúde? Os serviços de saúde. Então, nós temos 4 anos para nos preparar para esse transe de incorporar esses médicos que serão formados desinformados. Nós temos que ter uma proposta a fazer para incorporá-los como nós tivemos com mais médicos. Está na hora de pensar mais médicos, com os médicos que vão sair desses 350 cursos de medicina, fajutos, em parte, que estão funcionando, mas que vão formar médicos, vão ter CRM, o CFM finalmente vai aceitar esses médicos, nós vamos ter que colocá-los atendendo a nossa população. Da mesma forma, vamos ter que olhar para as enfermeiras, vamos ter que olhar para os nutricionistas, para os farmacêuticos, para os fisioterapeutas, para todos eles. Mas é o serviço que vai fazer uma organização melhor para que o povo brasileiro seja melhor atendido. Esses 4 desafios são os desafios mais importantes. Podemos juntar um quinto, que também foi falado pelo Carmine, que é a questão da utilização, da capacidade de gastar 10% do PIB para produzir ciência, para produzir tecnologia, para produzir inovação. Se a gente conseguir que o Ministério da Saúde ainda consiga redirecionar uma parte dos recursos para que isto seja efetivo, ou seja, que nós tenhamos políticas indutivas de produção de ciência, tecnologia e inovação no país, isto já é sonho. Aliás, eu acho que tudo que eu estou falando é sonho. Tudo que eu estou falando é coisa que nós temos que realizar. O sonho é um negócio que a gente deseja. Então, se a gente deseja este sonho de ter um melhor sistema de atendimento das doenças de alta complexidade, em particular o câncer na complexidade e na atenção básica, nós temos que sonhar. Sonhar e aí construir a viabilidade desse momento.
Era isso que eu queria falar, para começar, para a gente se estressar posteriormente nas discussões. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada, doutor Gonçalo. Agradeço pela sua participação. Tenho certeza que a sua colaboração vai ajudar bastante a fomentar os nossos debates. Você que está nos assistindo, mande as suas perguntas, dúvidas, interaja com os nossos palestrantes através do nosso chat na plataforma. Gostaria de convidar agora o nosso terceiro palestrante, Dr. Ismael Alexandrino, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e secretário de Estado da Saúde de Goiás. Muito boa noite, Dr. Ismael. Obrigada pela sua participação, a palavra é sua. Boa noite, um grande prazer estar aqui nessa discussão com todos vocês, com os que me antecederam. Agradeço o convite do Todos Juntos contra o Câncer. Bom, como foi dito em relação à situação do câncer no Brasil, né, nós temos uma evidente percepção que, com o aumento da expectativa de vida, tende a piorar essa situação de enfrentamento. Nós sabemos que nas próximas décadas, dentro de 5 décadas, essas doenças oncológicas, doenças cardiovasculares, e certamente, em boa parcela, também o suicídio, representarão a maior causa de mortalidade entre os brasileiros. Mas a expectativa de vida, quanto mais velha a população fica, naturalmente, as doenças oncológicas aumentam em número. E a grande realidade é que falta uma política efetiva, né, de enfrentamento do câncer no Brasil, uma política em rede. Eu costumo dizer que a gente não faz política de saúde somente com resoluções, com portarias. A gente precisa de algo estruturado, né, que reúna as atribuições da atenção primária, secundária e terciária, e que isso esteja naquilo que convém a descentralização, descentralizado, e naquilo que convém a especialização, concentrado, né, nos centros de maiores estruturas e unidades mais qualificadas. Então, a gente percebe nitidamente essa falta dessa política efetiva, né, e sempre se discute no âmbito do CONAS o subfinanciamento, mas aqui eu não quero me ater ao subfinanciamento, porque subfinanciamento eu imagino que sempre existirá. Fazer gestão é gerir recursos limitados para demandas cada vez mais aumentadas, né? Então, o subfinanciamento ele existirá. A gente precisa buscar o ponto de equilíbrio em relação a isso e medidas que visem, né, a sustentabilidade do nosso sistema único de saúde. Para isso, é fundamental que tenhamos um papel muito bem definido da atenção primária nessa política de enfrentamento ao câncer. A atenção primária hoje, ela não versa sobre o câncer, sobre as doenças oncológicas, né? A prova disso é que os diagnósticos são feitos muito tardiamente, né? Que os tratamentos, sejam eles farmacológicos, sejam eles radioterápicos e até mesmo os tratamentos cirúrgicos, eles acontecem em estadiações muito mais avançadas, o que naturalmente aumenta o custo, né? Aumenta o valor financeiro gasto e diminui a chance de cura e de bem-estar do paciente. Então, definir muito bem o papel da atenção primária é fundamental. Também se faz necessário, e temos discutido, que a política de atenção secundária, aquela que é desenvolvida nos ambulatórios, ela aconteça de forma clara também, que a possibilidade, né, de não só, hoje está muito concentrado em algumas unidades públicas e em algumas unidades filantrópicas de atendimento terciário. A gente não percebe muito claramente, a gente sabe, o doutor Vecina mencionou, temos 44 regiões metropolitanas, mas o Brasil tem mais de 5.000 municípios. Então, a atenção secundária, é importante que ela seja feita de forma regionalizada, não se utiliza ela não é tão cara quanto a terciária, mas ela é extremamente resolutiva. O aperfeiçoamento do diagnóstico, um diagnóstico mais detalhado, né? O controle, né, de pacientes que já fizeram o seu tratamento
e que voltam para suas cidades, ou às vezes até o cuidado paliativo também, que faz parte dessa estrutura, cuidado paliativo este que não é assimilado nem pelos profissionais e nem pela sociedade. É fundamental que toquemos nesse tema e cuidado paliativo e o cuidado de pacientes crônicos é uma realidade cada vez maior, né? E as 350 faculdades de medicina, os 40 mil alunos médicos novos que serão formados nos próximos anos, por ano, eles precisam ter muita sensibilidade em relação a esse tema e dominar esse tema. Então, atenção primária, atenção secundária, com antineoplásicos no âmbito ambulatorial, né, com doenças, fármacos para controle da dor aguda e crônica, também no ambiente ambulatorial, quanto possível, e sim uma estruturação maior, mais qualificada, do ponto de vista terciário também, de alta complexidade. Aí sim, restrito em alguns centros, com esta vocação, né, de tratamento oncológico e não necessariamente misturada com outras especialidades, apenas aquele aspecto multiprofissional que suporta, no sentido de dar suporte, né, aos profissionais da oncologia. Então, acho que essa política efetiva, com estruturação muito clara do que na rede de atenção à saúde, na RAS, o que vai fazer a atenção primária em relação ao câncer, o diagnóstico precoce, seja ele de colo uterino, que tem grande capacidade de cura, se diagnosticado inicialmente, câncer de mama e tantos outros, né, na atenção primária, a atenção secundária dando um real suporte e a atenção terciária qualificada em estruturas que nasceram com esta vocação e que precisam se qualificar com essa vocação nas 3 esferas, na esfera assistencial, na esfera de ensino e pesquisa, que a gente precisa replicar esse conhecimento, desenvolver o conhecimento, pesquisa e desenvolvimento, precisa existir uma parcela de financiamento para isso, muito clara, senão nós não avançaremos e ficaremos na dependência, muitas vezes, né, de outras tecnologias importadas, e também na área de gestão, então assistencial, ensino e pesquisa, e na área de gestão destes grandes centros. Então, esse desafio é um desafio que está no nosso colo como gestores, é esta geração que precisa dar essa resposta, e cenário este que agravou, sem dúvida, durante a pandemia. Nós tivemos aí pelo menos 41% dos países que suspenderam os procedimentos eletivos, né, no mesmo período, como foi dito anteriormente, mais de 25% dos procedimentos eletivos relacionados à patologia, eles foram suspensos. Isso implica, nesse momento, em diagnósticos que serão feitos de forma mais tardia, portanto, com maior custo do tratamento, com menor efetividade de cura, com menor possibilidade de cura. Então, esse desafio ele é de agora, sem dúvida. E para isso a gente precisa de recursos para agora, e não de destinar, por exemplo, em 2022, 30% do orçamento da saúde de forma extraordinária, definida pelo parlamento. É isso que nós temos visto, uma movimentação nesse sentido, em que 70% entrará no ordinário para as políticas estabelecidas e 30% será destinado de forma extraordinária posteriormente por parlamentares. Eu acho que não se faz política pública de saúde delegando a interesses outros que não seja o atendimento em si e o enfrentamento das doenças, né? Grande parcela deste orçamento. Nós temos um orçamento aí na casa de mais de 150 bilhões de reais, deixar 30% disso fora do que é ordinário, certamente, ou fará com que façamos medidas em final de ano de forma não efetiva, ou dinheiro e recurso alocado por Brasília em locais que não atenderão de forma efetiva a população. Então, acho que essas discussões elas têm permeado o CONAR, são discussões que são estruturantes, tanto para agora quanto para as próximas décadas. Nós não estamos preparados nem agora,
nem para 30 anos, nem para 50 anos, para o enfrentamento das doenças oncológicas no país. Nem no sistema público de saúde, que em grande parcela depende de estruturas que são filantrópicas, né, e que têm dificuldade de financiamento, muitas vezes se sustentam por doações. Eu acho que não dá para fazer política pública de saúde baseada apenas em doações, precisa ter orçamento definido. E também o setor privado, que ele é complementar ao sistema público, ele também compõe o Sistema Único de Saúde e precisa buscar essa sustentabilidade. Então, é o que temos discutido no âmbito do CONAS, tem sido a nossa preocupação em trazer para o Ministério da Saúde, para os municípios e também os estados, a estruturação de uma política para o câncer efetiva, porque há muita coisa escrita do ponto de vista de resoluções, há muita coisa escrita do ponto de vista de portarias, né? Às vezes até de recurso extra com medidas provisórias, mas não se enfrenta o câncer dessa forma. Precisamos de estruturação. A rede de atenção oncológica no país hoje, ela se encontra, desculpa o termo, mas ela se encontra absolutamente capenga. Ela não tem a estruturação necessária para o tamanho do desafio que é tratar o câncer, diagnosticar o câncer e ter essas políticas de forma efetiva. Então, de forma muito breve, o que eu gostaria de trazer à discussão é isso. Agradeço mais uma vez o convite pela participação e me coloco sempre à disposição para o debate. Muito obrigada, doutor Ismael Alexandrino, secretário de Saúde do Estado de Goiás. Obrigada pela sua participação. Dando seguimento ao nosso painel, gostaria de convidar o próximo palestrante, Dr. Nelson Hammerschlag, médico hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e membro do Conselho Estratégico do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. Muito boa noite, Dr. Nelson, prazer tê-lo conosco. A palavra é sua, adiante. Boa noite, muito obrigado pelo convite, a você, a Abrale e principalmente por estar aqui presente junto com queridos amigos de muito tempo, como Carmino, Gonçalo, e o privilégio também de dividir aqui com o Dr. Ismael Alexandrino esta mesa, né? Então, eu gostaria de discutir um pouquinho sobre o aspecto hoje do que me foi pedido, que é sobre o papel das sociedades médicas no enfrentamento do câncer. E aqui eu falo um pouquinho como ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, hoje Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, e como presidente da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea atual, tendo então participado tanto naquela situação e nesta, assim como o Carmino, também de muitos anos, nesse trabalho que a gente tem feito em prol do melhor atendimento à hematologia e ao câncer de uma forma geral. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que basear para implementar essa discussão é dizer que todos nós aqui concordamos com o que disseram nossos antecessores sobre as questões de organização, quer dizer, tanto do papel dos médicos, como bem elencou o Carmino, e do papel que o Conselho Federal de Medicina vem tomando, como nas palavras do Gonçalo, no sentido de escalonar realmente uma diferença entre aquilo que nós temos de acesso à atenção básica e atenção especializada, aos recursos para que isso seja conseguido. E aqui também aproveitar o depoimento do Ismael Alexandrino, que bem colocou que a gente tem sofrido bastante ainda com um sistema não plenamente organizado em todos os níveis, principalmente no sistema público e, inclusive, também eu poderia aqui acrescentar também no sistema privado, e não tendo uma integração entre essas coisas. E o que nós, médicos e sociedade de especialidade, podemos ajudar nessa questão?
Acho que a primeira coisa é que nós que trabalhamos hoje nas associações médicas, nós mudamos muito o nosso foco entre o foco que nós tínhamos exclusivamente com relação aos associados, para a gente ter um foco no paciente, e um foco no paciente e na qualidade do atendimento que esses pacientes devem ter. Então, nós temos procurado sempre atuar provocando as melhores formas de prevenção, de diagnóstico e de tratamento dos nossos pacientes em todos os níveis. Nós sabemos que aqui no nosso país existe uma desigualdade enorme no que se refere aos pacientes. No mínimo, nós podemos citar que nós temos 3 níveis de pacientes. Aqueles pacientes que são particulares e que têm recursos para tratar a sua saúde, ter acesso ao melhor diagnóstico e acesso à informação. Aqueles pacientes que são pacientes do sistema suplementar, que são regidos pela Agência Nacional de Saúde e que têm acesso a planos de saúde, e aqueles pacientes que dependem exclusivamente do SUS. E a gente observa nesses 3 níveis de pacientes que não existe uma igualdade no tratamento desses pacientes. Então, acho que a primeira coisa que nós, como sociedade de especialidades, temos que nos colocar sempre que possível é a nossa incompreensão e até a nossa revolta com relação a não existir um tratamento, se não equânime, pelo menos não tão diferente entre essas diferentes situações. Então, eu vou citar um exemplo para vocês. Recentemente, nós tivemos a aprovação de um remédio para mieloma múltiplo, chamado bortezomib, que foi amplamente festejado por todos, pela classe médica, pelos pacientes, como uma grande aquisição. Um remédio que demorou 10 anos para ser aprovado, fundamental no tratamento do mieloma múltiplo, não é? E que já tem, inclusive, já houve até perda de patente, tendo remédios genéricos para esse remédio ser incorporado. Quer dizer, então, quantas pessoas se privaram durante anos e anos, com exceção de alguns poucos centros de referência, da utilização desse medicamento dentro do serviço público. Então, você tem uma demora, um descompasso entre aquilo que o que a ciência mostra, aquilo que nós temos de aprovado como medicamento e aquilo que é incorporado, seja dentro dos planos de saúde ou seja para o SUS. É óbvio que nenhum de nós não percebe ou não tem a clareza de que os recursos são finitos, não é? Mas, determinadas situações, nós não estamos buscando recursos de dentro do próprio Ministério da Saúde, ou dentro da saúde. O que nós precisamos talvez, trazer recursos de outras áreas em que isso não é tão importante e que possa, então, ser trazido para a saúde. Então, nós acabamos vendo uma desigualdade na infraestrutura de atendimento, apesar de que a gente entende também o tamanho do país e as características regionais. Esse descompasso também entre a aprovação de drogas importantes e sua incorporação no atendimento, o subconhecimento que nós temos na área de saúde, de dados e de indicadores de desfechos dos nossos pacientes. Eu sou hematologista, assim como o Cármeno, e eu tenho certeza que uma das coisas que mais nos traz uma tristeza muito grande é quando nós temos um paciente com uma leucemia mieloide aguda, que precisa de um atendimento imediato, de uma hospitalização, e que você acaba não conseguindo colocá-lo no sistema de saúde a tempo e dar um atendimento adequado. Então, uma coisa importante era a gente ter uma maior articulação entre todos aqueles que lidam na área de saúde, eu acredito que esse processo está em evolução. O próprio TJCC, na minha opinião, é uma tentativa, acho que feliz,
não é? E acredito que até, acho que a gente vem conseguindo determinadas metas através dessa articulação que a gente consegue através da união do governo, das sociedades de especialidades, dos pacientes, dos fornecedores de medicamentos, quer dizer, tentar de alguma forma haver uma integração nessas coisas. Alguns anos atrás, também eu vou citar o Cármino aqui, porque somos companheiros aí de luta de muito tempo, eu e o Cármino fizemos parte de um grupo de 150 profissionais da saúde do mundo inteiro, hematologistas, que escrevemos um artigo publicado na revista Blood e que foi encabeçado por um nosso colega Jorge Cortez, do MD Anderson, em que nós citávamos a necessidade de todos os players, os stakeholders ligados à saúde, de sentarem à mesa para discutirem a questão de custo de medicamentos. Quer dizer, e hoje, o que a gente observa até hoje, isso deve ter sido publicado, acredito que no final dos anos, acho que no começo dos anos 2000, né? E o que a gente observa hoje é que nós estamos agora no ano de 2021 e nós continuamos discutindo as mesmas coisas. Quer dizer, continuam sendo retirados do mercado drogas importantes para câncer, que custam barato, e drogas que custam caro, nós temos um arrodo e com uma dificuldade enorme na aquisição desses remédios. Estamos também agora vivendo um problema maior, porque estamos no meio de uma crise sanitária e com um subinvestimento constante na área da saúde pública, em todos os níveis, em nível federal, estadual e municipal. Temos uma informação ainda deficiente para pacientes, população em geral e até para profissionais da saúde, né? Então, é importante que as sociedades de especialidade, elas participem desse processo de ajudar na informação. O que nós temos, alguns pontos de reflexão com relação a isso? Eu acho que podíamos apoiar programas de melhoria das condições de tratamento dos pacientes e manter uma posição contundente e crítica a ações que não melhorem o acesso aos melhores diagnósticos e tratamento dos pacientes. Temos que valorizar os valores pagos aos tratamentos médicos para garantir maior acesso. Lutar pela inclusão de medicamentos e procedimentos necessários aos pacientes via Conitec e Agência Nacional de Saúde. Estimular protocolos, levantamentos retrospectivos e estudos cooperativos entre centros de diagnóstico e de tratamento, com ou sem participação dos centros internacionais. Participar das câmaras técnicas do Ministério da Saúde, como o Cármino citou, do Conselho Federal de Medicina. Ampliar a comunicação com a comunidade e associados sobre assuntos que sejam relevantes na área de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. E ser uma espécie de porta-voz em assuntos da especialidade no Brasil. Isso se dá com a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, com a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, com a Sociedade Brasileira de Cancerologia, que vem trabalhando nessa linha. Estreitar laços com organizações internacionais, estimular o relatório de casos e relatórios de desfechos, vigiar e denunciar a falta de medicamentos. Esse ano nós fomos testemunhas aí de vários. Na nossa área, busulfano, melfalano, carmustina, bleomicina, quer dizer, falta de medicamentos importantes para os pacientes. Hoje, aqui no meu consultório, um paciente com doença de Hodgkin, linfoma de Hodgkin, veio porque não consegue, na cidade dele, ser atendido com o protocolo correto, que é utilizando uma droga que é a bleomicina em falta no mercado. Uma visão crítica nós temos que ter quanto à introdução de novas tecnologias e selecionando centros de referência. Isso quer dizer que não adianta você trazer tecnologias muito caras
e muito especializadas, como, por exemplo, remédios como imunoterapia, imunoterapia genética como CAR-T-cell, fora de ambientes de centro de referências, sejam esses centros de referência ligados à iniciativa pública ou à iniciativa privada, porque isso é usar mal os recursos e usar de uma forma inadequada. E estimular as ferramentas de qualidade para que a gente possa ter o melhor atendimento possível. Então, em resumo, para não me alongar muito, eu queria só dizer que as sociedades de especialidade, elas devem se alinhar às melhores práticas em defesa do paciente e se unir em movimentos como esse do TJCC e outros, de melhoria na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Acho que era isso que eu tinha para falar e talvez tenha complementado um pouquinho aquilo que meus colegas me antecederam. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Nelson. Ricas contribuições para o nosso debate no painel de hoje. Agradeço. Muito obrigada pela presença de todos que estiveram conosco nesse painel. Agora, convido a todos a continuar a interação ao vivo, onde responderemos as perguntas enviadas através do nosso chat. E quem se encontra conosco nesse debate é a doutora Eliana Dourado. Doutora Eliana é médica sanitarista, também representante do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Para mais informações, acesse tjcc.com.br. Vamos agora continuar o nosso debate sobre os melhores rumos para a oncologia. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui no nosso bate-papo ao vivo. Que bom revê-los de novo, vamos saludar os nossos palestrantes. Olá, que satisfação estarmos reunidos novamente, doutor Gonzalo, doutor Carmino, Nelson e Eliana. Eliana se junta agora no nosso bate-papo e temos uma tarefa aqui juntos para endereçar, conseguir responder uma boa parte das perguntas e aproveitar esse tempo do bate-papo, de interação com a nossa audiência, para conversarmos um pouquinho mais, né, sobre o nosso painel, os melhores rumos para assistência oncológica, tentarmos aprofundar, talvez, um pouco mais no debate das prioridades na saúde para a melhoria da atenção dos pacientes oncológicos. E eu já queria fazer uma primeira pergunta para o doutor Gonzalo. Posso fazer, o senhor topa? Por favor, vamos em frente. Essa pergunta... Que bom. Essa pergunta ela veio como uma afirmação e depois um questionamento. Então, a afirmação diz o seguinte, doutor Gonzalo, é anônima a pergunta, tá? Mas eu acho que muitos pensaram talvez a mesma questão. Essa pergunta traz a seguinte afirmação. Muito se fala sobre a necessidade de melhorar a qualidade e a eficiência da atenção dos cuidados à saúde na oncologia. No entanto, pouco se fala sobre a gestão. Como melhorar a eficiência da gestão no SUS? Será que esse não é um caminho? Com certeza, meu caro anônimo. Né? Eu acho que todos nós aqui, de alguma forma, falamos em gestão. Carmino falou muito em gestão, na estruturação de redes, no uso da epidemiologia. O Ismael falou da organização das redes, da atenção primária. É gestão, tudo isso é gestão. Né? O Nelson fez várias afirmações aqui fundamentais. Né? Acho que temos que reforçar uma das coisas mais importantes que o Nelson colocou, foi a questão da desigualdade. Quer dizer, se você tem dinheiro, você tem um tratamento. Se você tem SUS, você não tem o tratamento, na verdade. Essa questão da desigualdade, ela é fruto de uma falta de gestão. A gestão não é administração, comprar, vender, contratar. A administração é entregar o resultado que a rede teria que entregar para a população. Então, de fato, nós temos um problema muito grave de gestão. Agora, o que eu acho que está faltando, e isso também, de certa forma, foi bastante colocado, principalmente pelo Carmen e pelo Nelson, falta demanda. Não existe entrega de gestão de graça. Falta demanda. Por que na AIDS funciona? Porque existiu demanda. Eu acho que a sociedade tem que demandar que o Estado acorde para as necessidades no tratamento de câncer.
Por que o IPEM, neste momento, está deixando de entregar drogas que são fundamentais para diagnóstico e tratamento de câncer por falta de recursos? O Ministério da Ciência e Tecnologia é que alimenta o IPEM de recursos. Acabou o dinheiro do Ministério da Ciência e Tecnologia, suspende as coisas do IPEM. E os pacientes? Que se freguem os pacientes. Que se freguem. Então, esta questão é uma questão de gestão. Agora, só vamos ter gestão se houver demanda. Então, nós temos que pegar aí o Todos Juntos contra o Câncer e várias outras entidades da sociedade civil e estruturar um movimento como nós conseguimos estruturar pela AIDS. Só que agora nós estamos falando de pelo menos 20% do que morrem os brasileiros. Muito mais importante e volumoso do que qualquer outra situação clínica. Então, eu acho que nós temos sim que demandar mais gestão. Falta gestão e eficiência no nosso sistema de saúde. Caterina, eu quero pedir desculpa que eu vou ter que sair, mas eu tenho certeza que não vou fazer falta, porque quem está aí entende mais dessas coisas do que eu. Muito obrigado para todos e muito boa noite. Agradeço, doutor Gonçalo. Obrigado pela participação e seguimos aqui, porque esse é um tema de grandes desafios, né, com soluções nada simples. O nosso painel, através da apresentação que nós ouvimos dos nossos palestrantes, pontuou papéis e responsabilidades de diferentes atores, né? Governo, sociedades médicas, profissionais de saúde, sociedade civil, terceiro setor, justamente nesse ponto que o doutor Gonçalo acabou de comentar, né? Nosso papel, nossa responsabilidade também para saber demandar, para saber exigir melhorias e para poder contribuir de uma forma colaborativa, óbvio, com o aprimoramento da rede assistencial. Tem muitas questões aqui chegando, eu selecionei já algumas e eu queria direcionar a próxima para você, doutor Cármino. Se você me permite aqui uma questão dizendo se você acredita que o empoderamento da gestão local do SUS, né, falando em fortalecimento dos municípios na gestão do SUS, pode facilitar esse aprimoramento da atenção oncológica. Boa noite, Caterina, boa noite a todos que estão conosco. Meu grande amigo Nelson. Eu fui até checar, Nelson, esse artigo da Blood foi de 2013, então tem 8 anos que foi publicado um artigo assinado por 150 pesquisadores do mundo e alguns brasileiros sobre essa questão do preço dos remédios. Caterine, eu fui 10 anos secretário de saúde, fui 2 anos secretário de São Paulo, fui inclusive vice-presidente do CONAS também, como o Ismael, em 1993, quer dizer, já quase 30 anos, né? E agora acabei uma missão de 8 anos na Secretaria Municipal de Campinas. Foi um privilégio, isso, porque a gente aprende demais, quer dizer, a experiência estadual foi no momento em que o SUS apenas nascia, não é? Em 1993, fazia 5 anos da criação do SUS na Constituição e 3 anos da 8080, que foi a primeira lei, depois muitas coisas foram feitas. Então, eu acho que a gestão do SUS, e a Eliana pode me complementar, ela evoluiu muito ao longo desses 30 anos. O SUS tem só 30 anos, gente. 30 anos é uma criança do ponto de vista de uma sociedade, de um país, ou é um tempo muito curto, mas avançou muito. A diferença da gestão do SUS, quando eu fui secretário de Estado lá atrás e hoje, é muito grande. Hoje tudo transita através das pactuações regionais, tudo transita nas pactuações estaduais, federal. O Brasil não tem uma 4ª instância de gestão. Eu vivi na Itália, fiz o meu pós-doc, e lá você tem 4 instâncias de gestão pública. No Brasil nós temos 3. Então, aquilo que foi falado, por exemplo, de região metropolitana, etc., isso não está previsto como uma instância de gestão. E isso é um problema. Quer dizer, se o Estado e os municípios acham que isso é bom, então se cria uma instância metropolitana ou regional. Se ele não acha que é bom, não se cria essa instância. Então, pessoalmente, eu não sou exageradamente crítico quanto à gestão do SUS que se faz hoje, não é?
Eu acho que a alocação de recursos dos municípios hoje está no limite. O limite constitucional é 15%. Eu acho que praticamente não tem município colocando menos de 25% do seu orçamento. Os estados colocam os 12%, na sua grande maioria, a Helena pode confirmar isso, e nós não conseguimos até hoje, Caterine, vincular recurso federal para o SUS. Nós não sabemos quanto vai colocar e como vai ser colocado. Alguém falou aí meio de passagem, mas é bom colocar o sino no pescoço da vaca, quer dizer, o recurso hoje para emendas parlamentares é absolutamente exagerado. Não se faz política do SUS colocando recurso em emendas parlamentares ou emenda do relator, etc. É muito recurso. Então, nós estamos tirando recurso. Eu acho que perda na gestão de saúde existe em todos os lugares do mundo. Existem muitos estudos feitos mostrando que há uma perda. Há uma perda por má gestão, mas há uma perda por superutilização. É muito exame que se faz. Por subutilização, por incorporação de coisas que ainda não têm maturidade científica definida. Então, nós poderíamos passar aqui vários dias conversando sobre detalhes dessa questão de gestão do SUS. Eu aprendi demais disso, né? Acho que a gente, na área de câncer, nós temos que brigar mesmo, porque eu acho que câncer é a maior prioridade de saúde pública do Brasil hoje é câncer, eu não tenho a menor dúvida. A hora que passar essa pandemia, nós vamos ter uma outra avalanche, que é a avalanche do câncer, em cima da gente. O Nelson tocou de passagem aí, remédios velhos que somem e não tem nada que vem no lugar, quer dizer, a gente fica incapacitado de cuidar. O Nelson falou de doenças órfãs, a leucemia mieloide aguda, tem um estudo feito pela Fundação Bill Gates, mostrando que menos de 30% dos nossos doentes com anemia, com leucemia mieloide aguda, são dados da administração pública, porque a área privada não mandou os dados para a Fundação Bill Gates. Então, são dados só do público e o acesso é menor que 30%. Gente, isso é escandaloso, 30%. Você tem um batalhão kamikaze aí, 70% de quem tem leucemia mieloide aguda hoje morre pelo bem da pátria, não tem porta ou não tem condição de ser bem cuidado. Então, eu acho que nós temos uma série enorme de detalhes em relação a isso. Eu acho que alguns pilares são fundamentais. Tem um programa nacional de câncer, é fundamental. Nós não vamos resolver a política do câncer a partir do prestador de serviço em câncer. O prestador de serviço vai cuidar do doente, vai fazer a sua parte. Mas essa política nacional, acho que foi o Gonzalo que falou. O que é que deu certo no Brasil? AIDS deu certo, uma baita pressão e foi criado um programa que está até hoje. Não é? Transplante deu certo, tem um programa que está até hoje. Vacina, apesar das vicissitudes que nós temos hoje, é um programa vitorioso. Eu e o Nelson somos da área do sangue. O programa do sangue, como é que o programa do sangue deu certo? O governo militar, na década de 60, descobriu que se tivesse uma conflagração no país, não ia ter sangue para um dia. Não é que não ia ter sangue para um dia. Então se começou todo esse programa nacional, etc., que eu acho que criou os hemocentros, criou uma série de coisas. Então eu acho que nós temos a possibilidade de construir um programa robusto, que não vai custar muito. Eu tenho certeza que custa muito quando você está desorganizado, porque você não sabe no que você está gastando, como você está gastando, de que jeito você está gastando. Então, a administração pública é isso, é você fazer bem com aquilo que você tem, e é possível fazer isso. Eu estou num município privilegiado, eu acho que Campinas tem vários privilégios, e fui gestor durante 8 anos, e a gente construiu muita coisa dentro da administração pública, inclusive na área de educação. O Vecina falou uma coisa fundamental, que é aproximar a saúde da educação, para que a gente possa ter um projeto de longo prazo e que não faltem patologistas daqui a pouco, que não faltem médicos para a saúde da família daqui a pouco, porque senão não se faz políticas públicas. Com certeza. Eu já até antecipadamente te agradeço, doutor Carmino, porque você fez um link e já respondeu a segunda pergunta. Nós recebemos algumas perguntas questionando sobre esse Programa Nacional de Oncologia,
como poderia funcionar, como seria na prática. Então, eu te agradeço que você já antecipou a resposta e eu gostaria de convidar a doutora Eliana para se juntar nesse debate especificamente, já fazendo um link para uma pergunta que nós recebemos agora, inclusive, aqui através do celular. A pessoa pergunta sobre o papel das redes de atenção. O que são, afinal, as redes de atenção e como elas podem ajudar a organizar a assistência oncológica? Muito bem, é disso que eu gosto. Nós sabemos e escutamos a sua palestra, não? Bom, eu te sigo já há algum tempo, sendo médica sanitarista, conheço bastante da sua trajetória profissional e já escutamos algumas vezes, né, esse debate com muito aprofundamento e eu te agradeço muito por compartilhar aqui com a Tá certo. Então, eu acho que os meus antecessores praticamente falaram quase que 100% desse conjunto todo de situações que vivenciamos, mas eu posso contribuir dizendo o seguinte, que finalmente eu acho que nos tempos de hoje a gente consegue falar sobre câncer sem preconceito, ou pelo menos deveria ser sem preconceito. Então, eu acho que até então se tinha um estigma e se pensava muito no câncer do ponto de vista mais da morte do que das sobrevidas. Com toda essa evolução que se teve, né, a nível das descobertas aí, das novas tecnologias, dos novos tratamentos, é impossível a gente pensar em centralizar toda a questão do câncer num único ponto de atenção, né? Nesse sentido, eu acho que há um reconhecimento, isso mais recente, do câncer como uma condição crônica, são várias as condições crônicas, e para condições crônicas se exigem a instituição de redes de atenção à saúde. Não é possível que todas as condições crônicas sejam vistas somente, por exemplo, por um ponto de atenção e por especialistas. Então, corroborando aí com as falas dos colegas que me antecederam, acho que pensar a rede de atenção a partir da atenção primária à saúde, ou atenção básica, como alguns conhecem, é fundamental. Quer dizer, assim, esses serviços são serviços que estão mais próximos da população, do território. Não é pensar a atenção primária somente fazendo, é importante, é uma política prioritária, materno-infantil e tal, mas incorporar, né, também as outras condições de saúde que são absolutamente hoje importantes e prevalentes no país, né? A gente tem um país que é um país continental, onde tem uma diversidade regional muito grande, e é impossível a gente pensar serviços de ponta, de alta complexidade, em todos os pontos desse imenso continente que é o Brasil. Para isso, a gente tem que realmente nos unirmos à atenção primária, nós, profissionais, especialistas, né, seja no nível ambulatorial, seja no nível hospitalar, para que se fomente esse apoio à atenção primária. Como se falou aí, nos próximos anos, nós teremos, a cada ano, 40 mil médicos se formando e, certamente, eles não sairão especialistas, nem em oncologia, nem em especialidade nenhuma. Eles serão médicos que precisarão de um forte apoio do Sistema Único de Saúde no sentido de direcionar, né, com linhas de cuidado, com protocolos, com apoio tecnológico, com medicamentos, obviamente, com toda a tecnologia e, principalmente, né, utilizarmos uma linguagem comum onde todos possam entender, não só os médicos, como os demais membros da equipe muito profissional, que é assim que a gente entende o papel da atenção primária, né? Não somente centrado na figura do médico, mas também de uma equipe muito profissional. A partir daí, a gente se institui, e hoje praticamente não existe, do ponto de vista formal,
né, a despeito da gente ter muitas regulamentações, mas a atenção ambulatorial especializada, ela não é regulamentada. A gente tem para cada política um dito ponto de atenção na atenção especializada, mas ela não é nem desenvolvida e nem é financiada do jeito que ela deveria ser, apoiando a atenção primária e resolvendo uma série de questões que são encaminhadas pela atenção primária, né, depois de uma estratificação de risco. Certo? Então, é um ponto importantíssimo de existir. Para isso, a gente tem que realmente discutir aonde que esse ponto de atenção deve ser estabelecido. A rede, ela é regional, queiramos ou não, né? E isso, do ponto de vista da existência de uma região de saúde, ainda é incipiente, realmente, muitas vezes ainda tem vários territórios onde a gente não consegue, inclusive, constituir uma rede numa região de saúde, muitas vezes tem que se deslocar até para outros estados da federação, porque naquele estado sequer existe, né, a rede no sentido mais integral possível, mas eu acho que tem movimentos nesse sentido. O SUS, como disse o Carmino, o SUS ele é um menino ainda, são 40 anos de SUS, a gente tem que lembrar como que era o sistema de saúde antes do SUS, era absolutamente fragmentado, era uma parte só de gestão federal, outra parte só de gestão estadual, o município não tinha quase que papel nenhum, a não ser aqueles municípios maiores, né? Muitas vezes o município fazia somente uma atividade mais de prevenção ou até um pré-natal de risco habitual. Hoje, os municípios... Né? Desculpa te interromper, mas é que eu gostaria muito de aproveitar a temática que você tanto destacou aqui, da importância do papel da atenção primária, para engatar com a nossa última pergunta. Desculpem que o tempo é curto, a gente não consegue responder todas. E essa última pergunta também me dá a oportunidade de convidar o Dr. Nelson para participar aqui um pouco. Eu te agradeço, Eliana. Espero ter colaborado um pouco, mas é um assunto que realmente é bastante complexo e que envolve demais essa discussão. É verdade. Dr. Nelson, essa pergunta vem da Emanuela Gueiros. Ela pergunta, e eu te peço que seja um pouquinho objetivo, porque a gente está sem tempo, mas que estratégias posso implementar na atenção primária à saúde para a detecção precoce de neoplasias? Na prática, como fazer? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eu queria aqui agradecer você de novo aí pelo convite e o privilégio de estar aqui com esses colegas brilhantes aqui. Mas, com relação à tua pergunta, a primeira coisa que eu queria colocar aqui é que o SUS é um menino, mas é um menino prodígio, né? Se a gente puder usar esta frase. Porque é impressionante quando a gente percebe, e eu estou colocando isso para poder responder a sua pergunta, a possibilidade que ele nos ofereceu de atendimento à população da forma melhor que a gente pode ter, ou que já tivemos no passado, como bem a doutora Eliane colocou. Quer dizer, e ele foi se amadurecendo nesse período todo. Então, vocês imaginem o que seria do nosso país nesse processo da Covid se nós não tivéssemos o SUS. Né? Na verdade, quer dizer, felizmente, nós tivemos a possibilidade da capilaridade nos municípios e nos estados num projeto onde o governo federal foi absolutamente ausente. Quer dizer, então, o processo foi salvo pelo SUS, pelo sistema de capilarização que o SUS trouxe. E, na minha opinião, eu acho que esse mesmo processo de capilarização é o que pode trazer essa questão da prevenção do câncer de uma forma mais direta. Por exemplo, como bem disse a doutora Eliane e o Carmino também, a medicina praticada com relação ao câncer, ela não é só o médico, ela é uma equipe multiprofissional.
Então, desde o momento em que você tem hoje, por exemplo, esses projetos que nós temos visitação de profissionais da saúde, que muitas vezes são técnicos e que participam desses programas de capilarização dos municípios, eles são fundamentais na educação e na prevenção de câncer. Quer dizer, o que nós estamos querendo? Em primeiro lugar, câncer se previne com educação. Não é? É o primeiro fato, quer dizer, basicamente você ter uma atenção nas mulheres, né? E isso não depende do oncologista, isso depende realmente da ponta, que vai cuidar para que essas mulheres tenham os seus testes, tanto com relação à mama quanto ao cólon, realizados, as questões de educação quanto ao cigarro, quanto ao fumo, as questões de educação quanto à alimentação, quanto à necessidade de avaliação periódica dessas pessoas nos seus postos de saúde, né, na atenção primária dessas pessoas. Então, na verdade, a prevenção, a resposta a essa pergunta, eu diria que se faz com o fortalecimento das pontas, né, e com o fortalecimento da educação à população, são os dois fatores principais. Muito obrigada. Eu, infelizmente, vou ter que finalizar o nosso bate-papo aqui ao vivo, mas já agradecendo pela disponibilidade dos nossos palestrantes que ficaram conosco até agora e você que também permaneceu durante todo esse painel até o momento, e convido para que você permaneça um pouco mais. Ainda tem muito conteúdo, muitos painéis aqui no nosso congresso. Obrigada, doutor Carmino, doutora Eliana, doutor Nelson, um grande abraço. Aos dois outros palestrantes que também já tiveram que se ausentar, meu agradecimento e uma boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.